Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã em Cristo, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Meditai. O que fazer quando perdemos a direção da nossa vida? Quando não sabemos que rumo tomar, que caminho seguir? Quando parece que as coisas todas estão dando errado? O que fazer? O livro é 1 Samuel, capítulo 22, versos 1 e 3. Diz assim a palavra de Deus. E Davi se retirou dali e se salvou na caverna de Adulão. E quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Verso 3. E Davi passou dali para Mispe de Moabe e disse ao rei de Moabe: permite que meu pai e minha mãe fiquem convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer comigo. Quando nós olhamos a história de Davi e os eventos que o trouxeram até aqui, nós vemos uma série de acontecimentos importantes. Davi foi ungido rei pelo sacerdote Samuel, ainda pelo profeta Samuel, ainda que ele não seja o rei nessa ocasião, aqui o rei era Saul. Ele passa pelo confronto com Golias, ali no Vale de Elá, e tem aquela vitória expressiva que todos nós conhecemos. E Davi, a partir dali, passa a ter uma representatividade junto ao reino muito grande. Ele passa a crescer e a ser muito ovacionado pelo povo, muito reverenciado. E aquela passagem que fala que as pessoas falam que Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares e tal. E isso vai gerando uma inveja, uma ira no coração de Saul, que já não servia mais a Deus. E então Saul começa uma perseguição implacável para acabar com a vida de Davi, porque ele via Davi como uma ameaça ao seu reino. E Davi então foge e passa por um período de muita dificuldade. Ele foge em várias ocasiões e Saul continua atrás dele, inclusive matando profetas e pessoas que tinham contato com Davi, que o ajudavam. E até que chega num ponto em que Davi está tão angustiado, tão desesperado, que ele procura refúgio nas terras de Moabe, um inimigo de Israel. É como se fosse ali Paraguai. Ele foge para lá, para um lugar onde ele estivesse fora das imediações, fora do território dominado pelo rei. Era Saul que tinha colocado ali seus espiões e movimentado todo o reino numa caça a Davi. Veja que quando Davi vai procurar o rei de Moabe, ele está com a sua família. E é interessante porque a preocupação de Davi, que nós vemos aqui no verso 3, né, quando ele diz assim para o rei, permite que meu pai e minha mãe fiquem convosco. Davi, ele não era o primogênito, ele era o caçula da sua família. Mas ele toma para si a responsabilidade de proteger os seus pais. A gente já vê uma diferença, não só no caráter, não só na personalidade de Davi, mas também na sua liderança, no seu chamado e naquilo que a unção do Senhor já está produzindo em Davi. Tudo isso é um aprendizado, é uma experimentação. É lógico que Davi está vivendo tudo aquilo, nós estamos distanciados dos fatos, conseguimos ver e entender com mais facilidade os propósitos de Deus em tudo aquilo. Mas para Davi, que está vivendo aquele drama, é uma situação muito difícil. Ele precisa fugir, sair da sua terra, levar seus pais e ir até um território do inimigo e pedir ajuda, e pedir socorro. E Davi está tão desorientado porque ele está ali, poxa, eu sou ungido do Senhor, o profeta, não pedi nada disso, não pedi para ser ungido coisa nenhuma, eu estava quieto lá cuidando das minhas ovelhas, tocando a minha harpa, vivendo a minha vida sossegado. Eu não pedi por nada disso, agora estou sendo perseguido, meus pais, a minha família está sendo penalizada por isso também, com risco grande de morte.
E a gente está nessa peregrinação, não temos mais uma casa, não temos mais um lugar seguro, não temos mais sossego na nossa vida. Então Davi corre para Moabe e ele pede para que aquele rei moabita cuidasse dos seus pais. Só que ele complementa, ele diz assim, ainda no verso 3: permita que meu pai e minha mãe fiquem convosco até que eu saiba o que Deus há de fazer comigo. É de imaginar Davi nesse momento, talvez se questionando: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou passando por isso? Será que Deus está me castigando por alguma coisa que eu fiz? Será que o ministério dele comigo é aqui nessa terra? Não é em Israel, porque eu estou sendo escorraçado da minha nação? Será que eu fiz alguma coisa para Deus que Ele está me castigando? O que eu faço da minha vida? Para onde eu vou? Eu não tenho mais as minhas heranças, as minhas posses, a nossa terra. A gente não pode voltar para nossa casa. A gente não pode voltar para os nossos amigos, para os nossos familiares. Todo mundo aqui comigo, fugindo. O que eu faço da minha vida? Quantas vezes talvez eu e você não tenhamos passado por momentos assim, em que a gente está vivendo uma tribulação tão grande, uma luta tão intensa, em que tudo parece que está dando errado. Todos os nossos caminhos não dão em nada. Davi fez uma peregrinação, passou por vários lugares até chegar aqui, fugindo. Em todo lugar onde ele achava que teria um pouco de sossego, logo ele tinha que levantar ali os seus pertences e seguir novamente como um fugitivo pela terra. Quantas vezes a gente talvez não tenha passado por uma situação assim, queridos, em que a gente se sente perdido, desorientado, sem saber o que fazer, que rumo tomar na vida? Quem nunca passou por isso? Veja aqui no verso 4, Deus, que está de olho em Davi, obviamente, que tem o controle de toda a situação, envia um profeta até lá. Verso 4: os conduziu ao rei de Moabe e ficaram com ele por todo o tempo que Davi esteve na fortaleza. Ele fica dentro do palácio do rei. Verso 5: mas o profeta Gade disse a Davi: não fiques na fortaleza, sai e entra na terra de Judá. Olha só que coisa interessante, querido. Não fique na fortaleza. Em algumas traduções, não fique num lugar forte. Por que essa expressão? Não só porque ali era o palácio do rei, mas porque era a forma como Davi via aquele lugar. Para Davi, aquele lugar era um lugar de segurança. Ainda que, talvez provisório, mas era um lugar de descanso, era um lugar de um pouco mais de tranquilidade, porque havia tropas ali, havia exércitos, havia toda a armada do rei, e ele estava no lugar mais seguro da terra de Moabe. Então havia uma falsa sensação de segurança. Mas o chamado de Deus, o ministério do Senhor para a vida de Davi permanecia. Então Deus fala o quê? Volta para as terras. Não fica nesse lugar forte, esse lugar que você considera o melhor lugar, essa condição, essa posição, essa postura que você tem. Nessa posição que você está se encontrando, talvez, de conforto. Você precisa voltar. Então eu quero deixar 3 breves lições para a gente pensar aqui. A primeira delas, queridos, quando a gente estiver passando por situações, por momentos difíceis assim, em que a gente não sabe o caminho, o que fazer. A primeira coisa, olhe para trás e veja as páginas da tua vida. As páginas que já foram viradas. Quem você foi nas mãos de Deus? Quem Deus foi para você? O que Ele fez na tua vida? Davi podia olhar para trás e se lembrar de como ele matou aquele leão que atacou o seu rebanho. Ele pode olhar para trás e lembrar do óleo da unção sendo derramado na sua cabeça e as palavras de um homem na envergadura do profeta Samuel. Ele pode olhar para trás e se lembrar de como ele venceu um gigante e um exército, porque a vitória de Davi não foi só contra Golias. Golias tombou e junto com o tombo de Golias, toda a moral de um exército altamente armado, como era o exército filisteu, também tombou. Eles perderam o seu ânimo, o seu vigor e foram dizimados pelo exército israelita.
Davi pode olhar para trás e se lembrar das vezes em que ele tocou a sua harpa e afastou demônios e entidades poderosíssimas que infernizavam o rei. Davi poderia olhar para trás e se lembrar das palavras de Deus, porque não foi só uma vez que Deus o ungiu. Havia uma promessa de Deus para a vida dele. Deus sempre foi com ele e com a sua família. E ele já era um exponencial para a sua própria família, tanto que era ele que estava cuidando da segurança de todos, dos seus pais e com certeza dos seus irmãos. Então, a primeira coisa, olhe para trás, querido. Veja o que Deus fez por você. Veja o que Deus tem feito pela tua vida, as vezes em que Ele te favoreceu, te alcançou, te sustentou. E gere fé no teu coração, porque o nosso Deus nunca mudou. A segunda coisa está aqui nesse verso 5, quando o Senhor diz: não fique nessa terra ou nessa casa forte, nesse lugar forte, de aparência de força. Porque Deus, Ele é que é o verdadeiro lugar forte, a verdadeira torre forte da nossa vida. Circunstâncias podem nos enganar, podem criar uma aparência falsa de segurança. Mas Deus muitas vezes vai exigir de nós a obediência e a integridade em momentos muito difíceis. Às vezes Deus vai querer que você permaneça firme, porque o chamado de Deus para Davi não foi Moabe. O ministério que Deus tinha com ele não era ali. Deus já havia ungido ele para ser rei de Israel. O lugar dele era lá. Mas, em toda aquela confusão, Davi foge e talvez desejava permanecer muito tempo ali. Mas o Senhor fala para ele: sai daí, volta, porque o chamado de Deus é lá. E se Deus deu um chamado, querido, Ele vai cumprir. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. E por último, falamos das páginas para trás, agora vamos falar das páginas para frente. Deus tem já escrita a nossa última página. A última página da nossa vida já está escrita. A minha página, a minha última página e a tua última página já estão escritas. Apocalipse, está lá. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 21. E vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, vinda de Deus, arrumada como uma noiva adornada para o seu noivo. Eu ouvi uma forte voz vinda do trono dizendo: o tabernáculo de Deus está agora com os homens. Deus habitará com eles, eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Aleluias. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Essa é a nossa última página escrita. Então, querido, não desanime, não desconfie, permaneça firme, ainda que teu coração doa, ainda que você esteja sangrando, como os pés de Davi, ainda que você esteja atribulado, como o coração de Davi, ainda que você esteja sem direção, sem rumo, perdido, como Davi, saiba que você está debaixo dos olhos de Deus. O Senhor continua de olho em você, ama você, preserva você e jamais vai te abandonar. Deus te abençoe.